rasgue as minhas cartas e não me Olá, boa noite. O poeta Vinícius de Moraes já dizia em seus versos que o amor seja infinito enquanto dure. Até parece que ele previa que a tradicional declaração "até que a morte os separe" seria substituída por "até que a vida os separe". Segundo estatísticas do IBGE, o número de divórcios no Brasil cresceu mais de 160% em 10 anos. Infidelidade, problemas financeiros e incompatibilidade de gênios fazem parte da lista de problemas que causam a separação de pessoas que buscavam a felicidade a dois. Mas, por outro lado, existem casamentos que duram para a eternidade. São cada vez mais raros, mas existem. Casar, descasar, refazer a vida e ser feliz. O Sobre Todas as Coisas desta noite começa com uma pergunta: é para sempre? Boa noite, Fernando. Boa noite, Suzete. Boa noite você de casa que nos assiste. Está aqui com a gente a doutora Ana Paula Félix, professora universitária, advogada, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Goiás. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Obrigada. Boa noite, Suzete, Fernando, os meus colegas de programa nesta noite. Muito obrigada. Está aqui também com a gente o radialista Augusto César Diniz, o locutor e apresentador. Agradecemos por ter aceitado o nosso convite, Augusto. Boa noite. É um prazer enorme sempre estar aqui. Boa noite a você, Fernanda. Boa noite, Suzete, a todos vocês aqui, a vocês de casa. Vamos ver se essa discussão aqui frutifera, né? É verdade. E ao meu lado, nossa quase sócia aqui, a psicóloga Mara Suassuna, mestre em Psicologia Social, palestrante, professora universitária e várias outras coisas. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Suzete, né, meus colegas aqui e o nosso telespectador. E você de casa sabe que pode acompanhar nosso programa pelo nosso site tvbrasilcentral.com.br. Eu tenho um dado aqui, eu não sei se a gente tem tantas pesquisas que foram feitas com esse tema, né, que diz o seguinte, que em 10 anos houve um salto de 161%, mais ou menos daquele que eu falei na abertura do programa, né, para o número de divórcios no Brasil. Dá para a gente ter uma ideia do que causa, do que pode ter causado esse crescimento? Mara, vou começar com você. Nós temos diferentes fatores, né, para poder fazer essa análise da quantidade de divórcios e separação. Primeiro, nós temos uma questão de desenvolvimento, por exemplo, o papel da mulher hoje avançou muito, mudou, não é isso? A mulher ela tem uma independência muito maior do ponto de vista pessoal, profissional, não é isso? Nós temos um dado que é muito importante, que é com relação à possibilidade que você tem de reconstruir a sua vida. Nunca as pessoas, ao mesmo tempo que a gente tem um grande índice do número de divórcio e separação e que você pode interpretar isso como algo ruim, por outro lado, tem um dado que é positivo, porque mais pessoas estão se dispondo a construir novos relacionamentos, a serem felizes. E esse para sempre, no meu conceito, é para sempre enquanto dure. Porque, na realidade, não é a vida, não é para toda a vida. Eu acho que a relação ela tem que ter, né, respeito, ela tem que ter qualidade, e enquanto isso existir, justifica. Hoje, o que acontece? Antigamente, as mulheres, por exemplo, elas viviam relações, né, fracassadas, permeadas de infidelidade, de sofrimento, mas elas mantinham esses relacionamentos para manter o núcleo familiar. Hoje mudou, as pessoas querem ser felizes, né? E o fato de você estar numa nova relação ou se dispor, nem sempre é ruim. Porque não adianta viver uma relação falida para dizer para a sociedade que você está vivendo aquela relação. Eu estou casada, mas em que condições eu estou casada? Então, tem uma questão cultural do avanço da mulher, uma questão, eu digo, psicológica, emocional do ponto de vista de querer viver bem, de se dar uma oportunidade para ser feliz. Nós temos a questão do avanço tecnológico, ou seja, hoje nós temos uma comunicação muito mais fluida, as pessoas se colocam, e temos também a questão, né, de gênero, ou uma questão de orientação sexual, ou seja, as pessoas resolveram sair do armário. A gente está vivendo uma sociedade de liberdade, então as pessoas estão tendo mais possibilidades de se mostrarem, de fazer as escolhas de uma forma que não seja tão carregada de culpa como no passado. Pois é, os poucos casos, doutora Ana Paula, que ocorriam no passado, de divórcios, eles eram recheados de violência, sofrimento, brigas. Esse cenário também mudou? Hoje é mais fácil se separar? Olha, Suzete, processualmente sim.
Processualmente, sim, porque nós tivemos uma modificação das normas relacionadas ao divórcio, tivemos um código, um código publicado em 1916 e cuja aplicação se estendeu até 2002. Então, assim, sob uma ótica patriarcal muito diferente daquela que já ocorria, o fato social que ocorria, que já ocorria verdadeiramente quando já da finalização deste código e a entrada de um novo código, que é o Código de 2002. O divórcio veio para o Brasil em 1977. Isso, legislativamente, é muito pouco tempo. E nessa ocasião, nós estávamos muito presos à motivação. O casamento, ao ser dissolvido, devia ser levado à presença de um juiz de direito, que deveria, na condição de representante do Estado, saber as razões pelas quais aquele casamento estava acabando. Então, era uma época em que os motivos eram muito discutidos. Por que acabou? Consequentemente, as tristezas e mágoas e ressentimentos eram muito aflorados, porque vinham à tona todas aquelas razões que levaram o casal à finalização desse casamento. Tivemos na nossa legislação um divórcio com culpa. Era um divórcio que imputava a um dos cônjuges a penação realmente. Então, ele perdia a guarda dos filhos, se fosse considerado culpado pelo fim do casamento. Ele tinha uma pensão diferente, que seria menor do que aquela que o cônjuge, que o código chamava de inocente. Tudo isso dificultava muito o processo. A partir do novo código, já da Constituição Federal, vou antes até, a Constituição Federal muda a cara da família brasileira de patriarcal para democrática. E com preservação da intimidade, da vida privada. Então, a partir daí, já os juízes não aceitavam discutir motivação pelo fim do casamento, já não havia essa atribuição de culpa. Em 2007, o divórcio foi levado ao cartório, facilitando ainda mais o acesso da população a essa finalização do casamento de forma mais barata, mais rápida. Então, o processo, sim, está simplificado. A relação a dois... Ainda... Acredito que não. Bom, a gente tem aqui o Augusto, que casou quantas vezes, Augusto? Foram 4 relações estáveis. Casamento de papel? O papel foi só a primeira. Então, mas oficialmente, legalmente, como a própria Ana diz, tem o mesmo valor. Sim, né? são semelhantes. São semelhantes. E você pode dizer se essas separações elas foram... naturais, foram traumáticas? Como é que foi passar por essas 4 situações? Eu posso citar um monte de coisa aqui, falar um monte de coisa. Por exemplo, qualquer separação, qualquer motivo que leve a um desacordo e você comece a pensar que, de repente, aquilo não vai para frente, já é desgastante, já é sofrido, já é traumático. Tá? O fato em si de você tomar a decisão, ou então alguém tomar por você essa decisão, no caso o outro, tá? Não é menos dolorido, em nenhuma das vezes, sob que motivo for, porque ainda tem aquele negócio de que, quando você entra numa relação, não sei se culturalmente, ou porque o desejo realmente está lá, de que seja para sempre. Você não quer acabar aquilo. Você não entra numa relação falando, daqui 2 anos mais ou menos, isso aqui vai vencer, já passou do prazo de validade, eu vou trocar. Não é assim que funciona. Eu caso, ou me relaciono, mantenho essas relações assim, até que a morte me separe mesmo, entende? Mas no meio do período, de repente, vão acontecendo coisas que de repente fala, pô, parece que não vai funcionar. Mas não é menos dolorido, nenhuma e nem outra. Eu vou até fazer uma coisa aqui. Eu acho que eu posso dizer que eu e Augusto somos da mesma geração. Realmente, eu acho que nós casamos, pensando realmente que fazíamos uma coisa para a vida toda. Mas a impressão que eu tenho é que os jovens de hoje em dia, eles até casam com o amor da sua vida, casam pensando que pode ser, mas eles já casam com a certeza de que, se não der certo, eu vou me separar. Quer dizer, a separação não é uma coisa absurda como seria para gerações passadas. Estou errada? É porque no passado, quando você fazia opção por uma relação, é quase que como se fosse algo estático, vai ser para sempre.
hoje a gente vive numa cultura, né, fluida. Tem um filósofo, o Bauman, que ele fala que nós estamos vivendo a fluidez das relações humanas. E nós estamos dentro de um contexto que é um contexto que é o fast food, né? São as relações instantâneas, não é isso? É tudo muito rápido, muito fluido, descartável, né? A gente vive uma relação hoje cificada, onde eu trato o outro não como uma pessoa, mas como isso, como uma coisa. Então, a gente vive hoje nas relações que são relações de descarte. Até onde for bom para mim, né, eu fico. Até onde deixar de ser, né, eu descarto. Então, a gente vê esse descarte do ser humano no mercado de trabalho, a gente vê esse descarte, às vezes, das pessoas que são próximas e, né, trabalham com a gente, e, de repente, a pessoa, por um momento, não pode servir, então você descarta. E isso vai para as relações afetivas. E esses jovens, quando a gente fala, esses jovens, quando eles resolvem, né, a não dar continuidade, a gente tem que ter muito cuidado para não generalizar, né? Porque hoje eu tenho o direito de fazer escolha de estar ou não estar. E o motivo não pode ser um motivo que seja geral, mas que seja singular. Então, eu não posso, por exemplo, tem pessoas que passam, né, dentro de uma relação, passam por um processo de infidelidade e traição e conseguem superar. Outras não. Então, a relação, ela é editada dentro do próprio contexto. Então, a gente não pode querer imputar padrões da sociedade para relações que são singulares. Então, por exemplo, tem gente que supera, né, questão de droga, de traição, de filho fora do casamento. Tem gente que não supera. Então, a gente não pode julgar também os motivos, né, ou as motivações que levam essas pessoas a tomar as decisões. E o que a gente vê é o seguinte, minha avó já dizia, né, a gente só sabe o que é um casamento quando come um quilo de sal junto. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo relações idealizadas e quando elas se deparam depois do casamento com a relação real, né, ou seja, o dia a dia, a dificuldade, a necessidade batendo, o mau humor, as exigências, ou seja, o dia a dia da relação, aí elas não conseguem sustentar, porque criaram uma história idealizada na cabeça. Então, tem a questão do modelo da relação que cada um tem internalizado e, principalmente, né, a questão dos valores. O que é importante para mim, o que é importante para o outro e que, numa relação, isso começa a gerar conflito e, às vezes, a pessoa não consegue mediar e opta por finalizar essa relação. Mas uma coisa curiosa que sempre me perguntaram foi justamente assim, por que não deu certo? Eu não conseguia responder esse tipo de coisa. Até, de repente, me veio uma luz e falei assim, não, como é que não deu certo? É óbvio que deu certo. Deu certo até o dia que não deu mais. Né? Quer dizer, eu não vivi em conflito desde o dia em que eu me relacionei. Foi apaixonado, maravilhoso, incrível, sensacional, para sempre na minha cabeça, até o dia que, de repente, não deu mais. Então, até aquele momento, por exemplo, foi incrível, foi maravilhoso. Tive a sorte de, nessas relações todas, ser abençoado, vamos colocar dessa forma, entendeu? Com pessoas incríveis, sabe? Todas elas maravilhosas, sensacionais, mas que no momento, de repente, desencaixou comigo, ou eu desencaixei, sabe? Alguma coisa aconteceu. Eu hoje, inclusive, até assumo 50% da responsabilidade. Antes, por um instinto de defesa, não. Né? Mas hoje eu até acho que eu tenho 50% de culpa nisso. Você acha ou tem certeza? Eu acho que eu tenho certeza. Até a Mara falou na questão da superação, de rompimentos, separações. Como foi para você essas quatro separações? A questão de você entrar em um novo relacionamento. É complicado. Não deu certo com aquela, não deu certo com aquela? Não é que não. Eu falei para você, deu certo. Tempo. Né? Deu certo até o momento que não deu, né? Mas é aquela coisa, você vai ficando meio escolado. Aquela frase antiga, né, que cachorro, né, escaldado tem medo de linguiça, aquele negócio todo, a gata escaldada tem medo de meio temeroso. Né? Você fica meio, realmente, mano. Cabreiro. Pô, bicho, eu não vou arriscar, não. Dói. Sabe, essa separação não é light, não, sabe? Deixa cicatrizes, deixa mágoa, sabe? Deixa recordações que realmente não são boas, sabe? Não é legal. Então, para você encarar de novo isso, é que nem o parto, né? Se as mães soubessem a dor, lembrassem da dor, não teria outro, né? Não teriam outro. É mais ou menos assim que eu vejo, sabe? Mas aí, de repente, você vai deixando o mundo te levar, sabe? Como eu disse a você, eu não tenho muito controle sobre as coisas e nem quero ter. Eu deixo, fico flexível e fico aberto. De repente, as coisas acontecem. No primeiro momento, quando de repente eu sinto que, falou, peraí, vai passar por um novo processo, uma coisa mais séria, aquele tipo de coisa, eu começo a ficar meio preocupado. Começo sim. Sabe, durante um tempo eu fico meio que
mantendo, não chega perto do alambrado não pula não, fica desse lado, sabe? Mas aí depois, eu sempre digo que todo homem, todo ser apaixonado vira um ser burro, né? E é verdade. É muito interessante essa colocação do Augusto, porque eu que participo do momento da desconstrução, e aí unindo ao que você disse, Suzete, a questão do o que é difícil, do sentimento e do jovem, né, que você citou. O jovem hoje já não se preocupa tanto quanto a gente no passado, mas é interessante, eu faço apenas, eu trabalho apenas com essa área há 16 anos, então, obviamente, já fiz divórcios de pessoas de várias idades, condição socioeconômica, cultural. É sempre uma resistência, é sempre um sofrimento, inclusive entre os jovens. Eu como professora universitária, convivo muito com eles, eu percebo essa liberdade, essa tranquilidade de uma relação para outra antes. Depois de casados, não, porque aí eu acredito que a gente chega naquele problema do ser humano, independente de idade e de geração, que é a dificuldade de lidar com a dor da decepção, da desilusão. Acabou, não era isso que eu queria. Fazer só uma parte, só para complementar, a sensação que eu sempre tive depois do término de uma relação é de fracasso. Olha. Era de fracasso. Falei, pô, eu projetei, planejei, acredito eu que me esforcei para que aquilo tivesse sucesso e de repente não teve. E agora? É um baque. Mas sabe? Então, você rompeu, é um fracasso difícil. que eu tive, é a sensação que eu tenho. Que eu tive, eu acho que muitos têm, de fracasso. Essa é a pessoa que eu recebo no escritório, nesse momento, né? Porque lidar com a rejeição, com o desamor, com a violência, com a decepção, é muito difícil. Eu inclusive, sou assim, absolutamente simpática a um trabalho do advogado de família, unida ao trabalho do psicólogo. É preciso, porque o processo torna-se difícil, áspero e prolongado, por uma dificuldade do ser humano de lidar com esses sentimentos desse momento, que são naturais no momento do rompimento. Agora, o que eu vejo, doutora Ana, as pessoas, muitas vezes, elas se casam com o casamento. Elas não se casam com a pessoa. Sim. Não é isso? E quando essa instituição, ela termina, né, ela tem dificuldade. O que eu percebo? As pessoas sofrem porque geralmente elas atribuem, elas têm muita dificuldade, quando ele colocou, agora que eu consigo, né, assumir que eu tive 50%. Então, as pessoas têm dificuldade também, né, de se autorresponsabilizar pela relação. Ela só se responsabiliza, né, por exemplo, separou tudo, aí que ela começa, nossa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, por que eu não fiz? Então, esse processo de autorresponsabilização, ele tem que começar no início. Eu falo que toda relação tem 3 lados. O meu, o do parceiro e o da relação, não é isso? E as pessoas, elas têm dificuldade, muitas vezes, nessa construção, né, de realmente fazer, às vezes, algumas concessões, né, reavaliar posições, ou seja, você está casando comigo, então, assim, é pegar ou largar. Né? Eu não tenho aquela disposição de repente, mudar alguns comportamentos, fazer um investimento para a relação. Aí, quando a relação acaba, a pessoa faz o inverso. Aí, ela volta para ela no sentido de dizer, poxa, eu podia ter feito isso, eu podia não ter tido aquele comportamento tão autoritário, eu poderia ter tido mais paciência. Né? E agora, quando você colocou, Suzete, a questão da dor, eu vejo isso no meu consultório, porque a maioria dos meus pacientes são mulheres, a dor, ela depende para onde você olha. Né? Eu, por exemplo, eu passei por alguns relacionamentos e eu vejo o seguinte, eu sempre levo, quando conclui, quando termina um relacionamento, eu levo o que foi bom. Né? O que esse relacionamento me trouxe, não de sofrimento, mas de aprendizado. Aí a gente tem uma questão, eu vou chamar nosso primeiro intervalo, o Fernando foi às ruas ouvir algumas pessoas sobre esse tema, e eu quero até jogar uma frase, um clichê que a gente ouve muito, que é o casamento é a arte de engolir sapos, né? Eu penso assim, a gente já coloca a coisa como se sendo tão difícil, horrível. Né? Horrível, né? Não é nem difícil, é horrível, né? A gente volta a falar sobre isso daqui a pouco. Minhas cartas